E hoje é o episódio 17 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E hoje a gente vai ter grandes convidados, porque esse episódio é muito especial. É em comemoração aos nossos 25 anos, que a gente completa hoje, 25 de fevereiro. 25 anos de vida e de uma história linda que a gente vai contar um pouquinho aqui, com grandes pessoas que vão estar com a gente, que estão desde o início, alguns mais recentes, né? Então a gente vai falar sobre a nossa marca, a gente vai falar sobre a nossa essência. A gente trouxe também algumas pessoas que nos orientaram, que nos trouxeram inspirações e também muitas oportunidades. Contribuíram também conosco comercialmente para que a Vanguarda fosse sempre essa empresa atualizada, que as pessoas reconhecessem e encontrassem os livros que elas procuram. Então, isso sempre foi uma preocupação muito grande para a gente. Então, são as pessoas que efetivamente acreditam no nosso trabalho e a gente não vai aqui poder citar nomes porque foram muitas. A gente escolheu assim algumas pessoas que representassem, né, os fornecedores, os clientes e também os nossos funcionários que tiveram grandes trajetórias conosco e também representando os que o dia a dia, né, estão aí com os clientes. Tá bom? Então, como a gente fala, a gente faz parte da família Vanguarda. E para a gente começar esse episódio tão especial, já estou até aqui nervosa já hoje, mas no sentido bom, assim, do quanto isso nos trouxe e nos mexe, assim, porque a gente reviver isso tudo está mexendo muitas coisas lá dentro. Então, a gente tem os nossos apoiadores, o Parque Una, Idealiza Cidades, Mude, que o mundo muda. Também Secopel, Centro Contábil, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E a partir de agora também o Chat Labs, que é um atendimento integrado, resultados multiplicados, uma empresa pelotense, estabelecida aqui no Parque Una, é o nosso novo apoiador, com muito prazer, tá? Divulgando também aí quantos livros mudam a vida das pessoas. Tá bom, e para a gente iniciar, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Gelson, da Livraria Vanguarda. Olha aí, coisa boa. Seja bem-vindo, Gelson, então, para esse nosso bate-papo bem legal, Beleza? bem descontraído. Vamos lá? Vamos lá, hoje é com o Laerto aqui. Hoje você é entrevistada aqui com o Laerto também, então, né, Gelson? Então tem uma perguntinha boa aqui para vocês. Durante essa trajetória de vocês de 25 anos de Livraria Vanguarda, a gente pode identificar dois pontos mais cruciais assim que a gente entende como foram os tópicos da Livraria Vanguarda, que é a organização e a inovação. E sabemos que essa organização vem muito de ti, Gelson, e mais essa parte da inovação um pouco mais forte para o lado da Beth. Então, essa junção desses dois pilares é o que faz a livraria estar no mercado há 25 anos? Queremos saber de ti se esse é o principal foco da Vanguarda, que era a questão da organização. Eu acho que sim, porque quando eu vim para Pelotas, em 87, que eu comecei a trabalhar com livro, eu não conhecia livros, né, na época. Então, tudo foi através dos clientes que vinham, a gente fazia o pedido, né, na cadernetinha para depois passar para as editoras. Então, quem encomendava os livros era que a gente via a demanda, né, desse processo todo de poder encomendar e ter nas lojas. E aí foi evoluindo, foi crescendo isso, né, e então a gente teve essa organização, porque tinha que encomendar e o cliente, quando chega, como é que é a previsão, como é que era o valor. Então a gente tinha que fazer todo esse processo de encomenda para poder agilizar isso. E isso eu fui pegando essa organização. E isso hoje, para mim, eu acho que é o meu lado mais forte, é a organização. Dá para ter esse material o quanto mais rápido hoje dentro da empresa, né, da loja.
Acho que hoje vocês já sabem, né, tudo, como é que funciona, mas isso veio lá daquela época, não tinha computador, só começou o computador quando a Beth chegou, tinha o caderno, tinha as cadernetinhas, então isso tinha que estar tudo organizado. E como é que era enviado para os clientes os pedidos? Era por telefone e por fax. Isso mesmo. Acho que fax tem uma palavra aí que muita gente não conhece, mas na verdade... comecei com o fax. Começou dentro da Universidade Católica, né? Sim. E aí quando a gente abriu a Vanguarda, que foi na frente da universidade, e aí também quando eu vim para cá em 97, então eu tenho aí, eu acho que, nem vou fazer conta, mas 27 anos, né? Em Pelotas, e logo que eu vim para cá, eu já tinha esse espaço e tinha esse sonho, assim, de abrir alguma coisa na rua, porque ficava muito na dependência da universidade, né? E Pelotas sempre teve muita cultura, um público muito leitor, e aí, na época, ele dizia que sentia falta dessa questão dos livros didáticos, era muito focado na parte técnica. Faz falta aquele tempo, porque eu tirava 60 dias de férias. E agora não tira mais. De 87 a 99, até abrir, a Católica fazia 2 meses de férias e não tinha o que fazer, né? Isso. E aí a gente não tinha respaldo financeiro nesse período. Então, por isso que a gente procurou e aí começou já atrás do nome, né, do que seria a Vanguarda em 95, né, para depois em 99 a gente abrir a Vanguarda para trabalhar a empresa foi aberta em 95, eu cheguei em 97, ela efetivamente, né, foi inaugurada em 99. Então, a gente começou pensando o que a gente iria fazer, contratando o arquiteto, que é o Rudelger, um querido, uma pessoa muito especial, assim, na nossa trajetória também. E, na verdade, essa questão da organização, né, Laerto, tu tá nesse mercado, tu também sabe disso, porque o volume de livros que são lançados é muito grande. E na verdade, a gente precisa estar atento e ver informação de muitos lugares. Então, daqui a pouco tu tem um livro aí que a editora estava esperando vender, que te manda uma pilha que não vende, e outros que do nada, né, como aconteceu agora com o livro aí do Carnaval, como é que é o nome? É uma cor? Um defeito de cor, né, que disparou. E isso aconteceram inúmeras vezes durante toda essa trajetória, e todo esse período, assim. Então, essa questão da gente ser organizado, todo mundo sabe, a gente fala porque o Gelson puxa muito, né? Porque hoje, se a gente tem um exemplar em qualquer uma das lojas, a gente vende ou nas lojas em todo o e-commerce. Então, a gente confia na informação que a gente tem. Claro que, eventualmente, acontecem algumas coisas normais, assim, mas a gente tem um índice extremamente baixo em relação a isso, porque realmente a gente tem um cuidado muito grande com isso. E tu chegaste a falar também, né, da questão da inovação. Acho que a gente conseguiu identificar que esses 2 pilares, assim, acho que nos sustentam, né, e carregam essa marca. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma convidada, a Lúcia, a gente vai falar um pouquinho, né, o que a gente pensou quando a marca foi criada, o que a gente trabalha e a força da palavra vanguarda. E a gente consegue ver que, na verdade, a gente fez até uma camiseta agora especial em relação a isso, que é a essência da palavra vanguarda que está lá no dicionário, né? Que é um grupo, eu vou ler só a partezinha assim que a gente consegue identificar que o que representa a nossa trajetória. É um grupo de indivíduos que, por seus conhecimentos ou por uma tendência natural, exerce papel precursor ou pioneiro em determinado movimento natural, artístico ou científico. Então, o livro é um movimento natural, né? As histórias têm esse peso e a gente também, a minha formação é informática, eu não vim desse mercado e a gente foi aprendendo aos poucos, né, Gelson, contando com muitas pessoas legais aí, para que a gente pudesse estar sempre se desenvolvendo. Legal. Nesses 25 anos, Gelson, para ti um pouco mais até, quais momentos memoráveis que tu lembra assim, do livro que foi marcado nesse período aí para ti? Eu acho que a abertura da Vanguarda, né, é um momento que a gente muda de transição, né, porque eu trabalhei de 87 a 99
com 99,9% dos livros na parte universitária. Então eram livros didáticos, paradidáticos, né, que atendia as escolas também, principalmente o Colégio São José nesse período. Mas eu acho que a maior transição foi quando a gente abriu a Vanguarda, que começou na literatura, né? Aí a gente começou a literatura estrangeira, nacional, a infantil, né? Então esse foi um passo, foi uma virada de chave, né? Porque daí a gente começou a ter uma equipe, ter gerência dentro de loja. Até então era nós que administravam, eram compras, tudo era feito dentro da loja. Nós não tínhamos... Pelas mesmas pessoas. Isso. Nós não tínhamos uma sala para o financeiro, uma sala de compras. Era tudo dentro da loja, né? Então era feito... Então acho que 99 foi a chave, foi a virada. E depois cada loja, né? Quando surgiu a primeira loja em 2003, a do shopping. 13, né? 13 em Pelotas. Depois a gente no Partage, né? Depois tivemos a loja do centro de Rio Grande também. Sim, foi o centro de Rio Grande que antes, a gente né? começou, que foi o prédio próprio, né? Então foi um investimento enorme. E eu acho que aí foi que a gente conseguiu fazer o giro mesmo, né? Com a loja de rua em Rio Grande também. Mas só voltando um pouquinho lá atrás, desse período de 87 a 99, tu via que tinha uma lacuna as pessoas procuravam livro de literatura, tu via a necessidade que as pessoas tinham desses livros? Sim, eles acabavam encomendando conosco. Mas a gente não tinha a expertise, né, do livro... O acervo, né, que é tão importante, né? A gente tem uma preocupação, um cuidado, assim. As editoras também nos ajudam muito da gente manter um acervo qualificado, um acervo variado, né? Eu acho que esse é um dos pontos fortes também do nosso trabalho. E a questão do espaço físico, eu me lembro também, como era um cantinho dentro da universidade. Depois, quando a gente foi também para a galeria e de frente à Católica, né? Na Galeria Triunfo, que a gente está lá até hoje, né? A loja fisicamente foi ampliando, assim. Quando o Gelson fala a gente não tinha espaço, a gente usou a parte da frente e a salinha de trás era o escritório. Então já foi um grande ganho. Aí depois a gente foi crescendo, a gente foi para o outro lado da galeria. Então aumentou a loja e o escritório foi para outra sala. Depois, no segundo passo, a gente teve um apartamento, o final, que era o depósito, onde era um refeitório hoje. E mais 2 apartamentos em cima, que era do estoque. Que era estoque. E aí depois, quando surgiu a Vanguardinha, né, que daí a questão infantil começou a crescer muito, a gente também sempre fez um trabalho forte aí em escolas de visitas e acredita nesse potencial. Então, aí a gente acabou ampliando mais ainda, mas era um problema de espaço físico enorme, assim. Quando a gente fez o projeto lá para a loja de Rio Grande, eu não sei quantos quilômetros era distante, né? Que o Gelson não queria perder 1 centímetro, porque o livro precisa de espaço, né? Então, essas coisas todas foram marcando muito, né? Depois as coisas foram se ampliando. Quando a gente abriu o shopping, foi muito legal, assim, a diversidade de público, né? A gente trabalhava muito mais com um público que ia até a livraria para buscar, e depois, a partir da gente ter loja em shopping também, as pessoas que não sabem, que gostam de ler, como eu digo sempre, né? Não leu quem não teve uma boa experiência com o livro, passaram a frequentar a livraria. Então, a gente mudou muito o público, né, Gelson? A partir da entrada dos shoppings e aumentando o acervo, aumentando a quantidade. Então, o espaço físico, sim, é importante nesse processo como um todo, para a gente poder mostrar, porque o mercado lança muita coisa. Sim, era uma época... que o divulgador da editora vinha nos visitar, né? Então, isso hoje mudou muito, radicalmente. Então, nós só conhecíamos os livros novos quando essas pessoas vinham a Pelotas e nos mostravam no catálogo a capa do livro. Entendeu? Isso aí o cara vinha com a capa, com as mochilas cheias de capa do livro. Nossa Senhora. Aí que era feito os pedidos. Eu não peguei essa época ainda. Eu já peguei, já estava tudo pronto. Já estava tudo no sistema, integrado, ordem de compra integrada, já passava lá para o fornecedor, para as editoras, enfim.
E a gente também sempre teve um trabalho muito forte na comunidade, né? Com a questão de eventos, da vinda dos autores, a gente sempre foi muito ativo, assim, em todas essas áreas. E isso também foi contribuindo para que as pessoas viessem até a gente, buscassem o seu livro, né? Contassem realmente com a livraria. E como é que a comunidade via isso, tipo uma livraria física? Porque até então não tinha nada, né? Não, até tinha na época, né? Sim, quando eu vim para Pelotas, tinha a Pelotas, Globo, Mundial, outras, tinha né? Mundial, tinha Pelotense, tinha a Princesa do Sul, Prosa e Verso. Não, tinham mais do que... Tinha mais do que tinha hoje, Sim, muito Mas mais. aí, quando a gente abriu, a gente tinha um sistema integrado, a gente podia fazer consulta de livros, né? Como eu vim dessa área também, da tecnologia, enfim, isso também foi uma coisa que sempre eu gostei e sempre fui mais em busca disso. Então, na verdade, a Vanguarda foi vanguarda desde o início, sabe? Inovando. Até hoje, né? Trazendo novas oportunidades, sempre preocupada assim, com o cliente, com o fornecedor, com os funcionários. E eu acho que um ponto muito forte, assim, Laerto, que o Gel sempre fala, assim, e eu falo isso até hoje, porque ele me trouxe muito isso na vivência, quando eu faço integração com os nossos funcionários, né? Que o vendedor que está lá na frente do cliente, ele nos representa. Então, a importância dele dizer, se eu fiquei de dar retorno, se eu vou avisar quando vai chegar aquele livro, é preciso ser feito, né, Gelson? Sim. Então, essa questão da atenção ao cliente, acho que também é um ponto muito forte, assim, que isso nunca mudou desde o início. Comprometimento com o cliente, né? Isso é fundamental. E atender às necessidades dele, né? Não só o que a gente queria trabalhar, é o que ele gostaria de encontrar na loja. Porque o acervo todo é baseado para o cliente, né? Não para a livraria, né? Justamente. A livraria é o meio para o cliente final, né? Isso aí? Fechou? Tá bem? Mais alguma consideração, Gelson? Não, acho que esse é o fruto de um trabalho, né? Que foi desenvolvido. A Vanguarda veio depois de uma passagem onde a gente conseguiu montar uma estrutura que tenha mais um volume, né? Hoje o acervo nosso é enorme, né? Eu acho que está passando de 250 mil exemplares entre as 4 lojas e mais o nosso CD. Então, é muito livro, né? É um acervo que... Tem que ter muita organização mesmo, né? Sim. Sim, muito. Aí, mais uma vez, a palavra organização e a palavra inovação. Eu acho que junto, né? uma outra questão que tu colocasse aí que mudou bastante para mim também agora foi para nossa novo prédio. Eu acho que aqui ficou a organização ideal para um CD de livraria. Tamanho, né? Agora a gente está no Parque Una, né? Em breve, aí a partir do meio do ano, a gente vai ter mais novidades aqui no Edifício Vanguarda, mas a partir de agora a gente está centralizado aqui no Parque Una também. Então, com toda a nossa logística, com toda a parte administrativa, e-commerce, né, que tu também cuida. E realmente, eu acho que foi uma mudança grande, uma mudança importante também para essa trajetória. Ok. Muito legal. Feito. Muito bom. Feito. Obrigado, Feito, então. Gelson. Obrigado. Agora, a gente vai receber a Lúcia. Então, quem que cuidou da nossa marca, né? Da nossa parte visual. E agora, então, a gente vai receber a Lúcia. Recebendo agora a nossa convidada Lúcia Weimar. A Lúcia, que é escritora, uma estudiosa das artes, designer, professora, orientadora e também coordenadora de diversos projetos na área das artes na Universidade Federal de Pelotas. Agora também está retomando as artes visuais. E a Lúcia é responsável pela nossa marca, né? Foi ela que criou a marca da Vanguarda e também todo o material gráfico. Lúcia, que alegria de ter aqui e contar um pouquinho pra gente. Agora a gente quer saber o que tu pensou lá naquela época, lá 25 anos atrás, né? Para criar a marca da Vanguarda. A gente não se conhecia como a gente se conhece hoje, né? Foi uma indicação do Rudelger, nosso arquiteto tão querido. Então, conta pra gente aí. Então, prazer enorme estar aqui com vocês.
Foi um presente esse convite, assim como foi um presente conhecer vocês há 25 anos, talvez um pouquinho mais. Com a São José antes ou São José depois? São José foi antes com o Gelson, isso aí. Então, em 99 nos conhecemos, né? Apresentados pelo Rude, amigo e profissional em comum. E desde então tem sido uma amizade. Transformamos essa relação no início profissional numa amizade. Espero que seja recíproco. Com certeza. Né? Criamos nossos filhos juntos, vimos os negócios avançarem na cidade, né? De vocês, a minha vida profissional. Então, eu sou muito grata. Assim como eu contribuí, eu acho, nesses 25 anos de história, vocês contribuíram muito com a minha carreira, porque a minha biblioteca praticamente toda foi comprada na Vanguarda. Não sei se vocês se lembram, no início de carreira, eu fiz os primeiros projetos, eu fiz uma troca, eu recebia o de vocês livros em troca de valores. Fizemos, né? vários. Então eu fiz uma... Eu não me lembrava disso. O começo foi assim. O comecinho foi assim. Então, olha, eu acho que eu teria ficado meio preguiçosinha, meio pão dura, e se eu não tivesse feito esse acordo, eu não teria tantos livros, né? Teria pego o dinheiro e teria feito outras coisas. Tem uma história na minha família também muito, uma imagem que ficou para todas nós, é que lançaram uma enciclopédia de artes uma vez, e cada volume era bem caro, né? Quando eu era, enfim, início de trabalho. E aí eu tinha meus filhos pequenininhos, eu combinei, Beth, todo mês vão lançar, tu guarda aqui um para mim, no final do ano a gente vai enrolar cada um para presente, para ficar, eram 15, eu acho, 15 volumes em 15 pacotes para dar para os meus gêmeos de Natal. O Papai Noel chegava lá em casa dia 24 de manhã, porque 24 à noite eu passava com a minha família em Rio Grande. Aí os meus filhos acordaram, os gêmeos, assim, cada um numa caminha, quando veio o Papai Noel com aquele monte de livros, era Vanguarda. Deve ter sido final de 99 ou Natal de 2000, não sei, eu acho que Natal de 2000, acho que Natal de 99. Ele pega, ser. um dos gêmeos pega e me olha assim, ai, cultura, não. Olha, ele é bem estudioso e bom comprador de livros e cliente de vocês, mas ele disse, ai, cultura, não. Ele queria bola, ele queria brinquedo, o Papai Noel chegou cheio de... E o Papai Noel teve que dar mais presente depois. História da arte. Que legal, mas essas são as coisas que marcam, né? Essa marcou muito a nossa história, sempre brinco com isso. Mas eu lembro, assim, ó, que aqui como a gente está, eu ia até fazer uma customização diferente na minha camiseta, que eu ia botar o verso que vocês imprimiram, aqui, vocês podem mostrar, eu ia botar o verso na frente, mas aí ela ficou embaixo, né? A impressão está mais embaixo das costas. Aqui, porque eu acho que isso aí que foi a origem de tudo, né? Eu sempre gostei muito de dicionário, né? Eu sempre fui atrás de dicionário. Quando eu era estudante de graduação, eu lembro que a gente pesquisou muito as vanguardas artísticas, né? Do início do século XX, nas disciplinas de História da Arte. E a palavra avant-garde, e eu sempre fui estudiosa de francês também, a palavra avant-garde, ela é forte, ela tem muitas associações na França, revistas, tipografia, que vocês hoje que têm acesso às tipografias, sabem que existe uma tipografia chamada Avant-Garde. A Avant-Garde veio de uma revista que se chamaria Avant-Garde, que o designer fez só as tipografias de Avant-Garde, mas fez tanto sucesso que ele acabou fazendo o alfabeto inteiro. Então a palavra vanguarda, que é Avant-Garde, é o que vem à frente, né? Aquilo motivou, então, o projeto gráfico da marca. Que foi uma marca que foi criada em 99. Aqui tá ela o convite, originalmente... Acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho todo o material agora, depois eu mostro no meu portfólio. Ela originalmente, o V e o A era a mesma tipografia. Era o V que eu dei um 180 graus, então ele ficou um A sem a barra. Né? Então era o mesmo V e o mesmo A. E ali, quando começava o V de vanguarda, eu fiz várias repetiçõezinhas. Eu fiz várias repetiçõezinhas, como a gente pode ver aqui, em amarelo, o V chegando e depois o A final, o A indo. Isso ficou aqui, ó. Eu separei e depois se transformou mais ou menos um símbolo que deu origem a muita textura. Lembra? A gente fazia muita brincadeira, muita textura com isso. Tanto no amarelo e o preto, que são as cores que se mantêm até hoje, quanto nos tons de cinza, quando a gente tinha um custo de impressão menor ou alguma mídia que não aceitasse cor além do preto, né? Então isso também deu origem
Papel de ao presente, papel de a gente presente, tinha. né? A barras que a gente colocava, feito em PVC, um marcador de livro, Sim. né? Enfim. Aquele na testa eu adorava. Aquilo da esse. testa, eu tenho aqui, ó. Vou até pedir ajuda para vocês aqui, Larissa, dá uma ó. ajudinha. Tá? Esse aqui, então, o meu portfólio, ele era Lu, Cia, né? Porque Lu era o projeto, tudo que eu tava no computador, e Cia já era a produção da gráfica, né? O que chegava da gráfica. Né? Esse portfólio eu fiz para o meu concurso de professora da UFPEL. Olha só. Bom, então, aqui, ó, nós temos o material da Vanguarda, esse folder, né, que foi o inicial, que tem, então, essa questão do dicionário, né, as acepções no dicionário, que são várias. Como eu falei para vocês, o marcador de livro, depois tinha um cartãozinho postal, de que Natal. eu fiz toda a bolinha da árvore de Natal, era feita com a textura, né? E as etiquetas, que o João sempre gostou de colar no livro para as pessoas saberem, para a gente etiquetinhas, saber, para ter né? o telefone. Verdade. Pra nos ligar. Deixar claro de onde é. Depois a sinalização, né, da livraria da Gonçalves Chaves na frente da Católica, as sacolinhas. E depois, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu quero mostrar aquele do Arte na Cabeça. É. Tinha um tag. Será que eu não tenho tag? Tem aí. Tá aqui, um tagzinho, ó, um D para. E aí eu peguei a testa minha, porque isso na realidade não foi feito para a Vanguarda, foi feito para minha dissertação de mestrado. Eu peguei 5 marcas que eu analisei na minha dissertação de mestrado, fotografei 5 partes do meu corpo, botei a marca em cima, e foi um trabalho de subjetividade lá, de criação, de autoria, no mestrado. Mas aí eu incorporei aquela ideia da marca como se tivesse tatuado na minha testa, porque se vem à frente, se vem à fronte, eu fiquei brincando com aquela coisa à frente do seu tempo, na fronte, né? Aí eu fiz essa brincadeira, então ficou você na cabeça, era o slogan, que era muito bom, né? Muito você na bom. Cabeça. Muito bom. Né? Aí o nosso papel aqui de embrulho, que ele tinha a mesma versão em preto e em branco, positivo e negativo, folders, né, com a ideia do você na cabeça, com imagens aqui e tinha um cartão de Natal, não sei se vocês lembram, que era um reflexo. Sim, eu encontrei todos eles agora na nossa legal. mudança. Era um reflexo que tinha, tu abrias, tu não entendia bem o que estava escrito, mas aí bastava tu fazer assim, tu lia paz no reflexo prateado. Era um cartão que eu gostei muito. Bom, aí o que aconteceu? Lá pelas tantas, o redesign é muito frequente, né, nas empresas longevas como a de vocês. E graças a Deus eu fui chamada depois, claro que poderia ter sido outros designers como vocês têm ao longo do tempo, quando eu também comecei a me dedicar mais ao UFPEL e menos à atividade profissional de designer. Precisamos fazer uma mudança. O que estava acontecendo? Veio o Google. E as pessoas iam procurar a Vanguarda e não achavam. Por quê? Porque nós tínhamos criado aquele V que vinha antecipando em amarelo e o A que ia na sequência em amarelo para fazer aquilo do antes e do depois, da história e do Vanguarda. Porque hoje uma vanguarda artística é uma coisa que já aconteceu há 100 anos. Então não é vanguarda, não vem à frente as vanguardas, né? Então a gente sempre brincou com isso do tempo. Tem até textos no nosso material gráfico de Thomas Eliot. Eliot tem um poema lindíssimo que fala que o tempo também que as coisas que poderiam ter sido e não foram também existem, né? Então eu usei aquelas frases também em algum material gráfico da Vanguarda. Só que aí o que aconteceu? As pessoas achavam que Vanguarda era escrito com W, coisa que eu nunca ia fazer. Que eu fico horrorizada com quem faz certas brincadeiras. Tem até uma atriz famosa da Globo que tem uma empresa de objetos do lar e ela botou uma palavra que é com S, eu não vou citar para não falar da marca dos outros, ela botou em C. Então, assim, depois tinha uma que o Luciano Huck fazia uma propaganda que usava também uma inicial com a letra que não é a correta. Eu acho isso, assim, um pecado num país com os problemas ortográficos, gramaticais que a gente tem. Como é que se diz? Induzir as pessoas ao erro, né? Casa com capa, brincar disso, brincar... Sempre fui contra isso. Nunca teria feito isso. Então... Foi a confusão da cor, porque era amarelo e preto. Era para ler só Vanguarda em preto. E as pessoas liam amarelo. E depois daquilo, sim. As pessoas frequentemente... Sempre colocavam com W.
Sempre. Quando a busca Sempre, com W. Antes não não tínhamos tinha- esse problema, antes de vir a internet, o Google, né? Justamente, é verdade. Aí quando começaram a procurar vocês, começou a dar o problema. E aí a gente mudou então para a marca, que é aquele V. Quando é que mudou E isso? também, além disso, nós tínhamos... Eu não apareceu tenho uma essa marca na época, assim, muito semelhante, não o nome, era outra palavra, no interior de São Paulo, uma empresa forte que nem era livraria, com o mesmo símbolo. Eu não sei se criamos antes ou depois, isso acontece no imaginário coletivo de uma época, esse tipo de imagem semelhante, né? E aí também foi muito bom, por causa disso que aquilo sempre me incomodou, que tinha um símbolo praticamente igual. Aí a gente acabou E aí, então, trocando. se mudou a marca, o V, ele passa a ficar negativo dentro de um quadrado positivo, vazado, né? Um dentro do outro, assim ficou o V. E o Vanguarda, então, a letra A passa a ser a letra A e não mais o V virado de cabeça para baixo, com a barra, por uma questão de leiturabilidade, para facilitar a leitura, e é a opinião que eu tenho hoje, sabe? Aquelas brincadeiras formais que eu fazia muito no meu início de carreira, hoje eu evito. Eu quero a funcionalidade também, eu não quero mais insistir num formalismo que não me leva ao conteúdo desejado. São outros tempos também. Outros tempos, e a internet aqui veio na a nossa- mil com isso também, tá né? na Porque a nossa gente tem que ser camiseta funcional. aqui, né? Na marca Exatamente. aqui. Essa é a nossa Exatamente. a marca Então que seguiu. são dois vezes um dentro do outro, dentro que a gente chama positivo, porque o que era ele negativo, porque ele passa a ser o fundo, que é a camiseta preta, né? E o quadradinho branco passa a ser o positivo, que é a forma que se faz para gerar o negativo ao fundo. E Vanguarda, então, com uma tipografia um pouco diferente daquela original, porque a gente começa a usar o A conforme ele é, como ele existe com a barra, para deixar mais claro. Não, é incrível e foi bem importante, assim, eu acho que conforme a gente vai mudando, né, a trajetória, o ano passado a gente chegou a conversar e daqui a pouco mexer de novo na marca, né, e a Lúcia disse, vocês ainda não estão preparados, eu me lembro muito bem disso. Eu achei eu achei a gente muito pode legal ver algumas isso. marcas importantes, assim, né, em livros de design, até na internet vocês botam evolução da marca e tal, vocês vão ver, assim, tem umas que mudam drasticamente. Porque acontecem problemas, porque, enfim, é vendida. Outras que não são vendidas, por exemplo, o Supermercado Guanabara mudou drasticamente do passado para hoje, que ele tinha a marca de um cachorrinho que era afetivo do proprietário, depois ela mudou completamente. E outras são muito sutis, assim, tem a ver com as mudanças de época. Um arredondamento de uma letra, o uso ou não de serifa, alguns tons, né? Se a gente vai olhar as marcas dos anos 70 mais rígidas, mais duronas, era o auge do modernismo, assim, do estilo internacional, depois as coisas ficaram mais arredondadas, mais orgânicas. Depois, nos anos 2000, por causa das tecnologias, começam as marcas ter que ter movimento, porque os softwares de animação e tudo começa a permitir, então as marcas ficam mais gestuais, mais, né, compatíveis com o movimento que se consegue em algumas mídias. Então, é muito natural, né? Pequenas alterações ou alterações dramáticas. Eu acho que a de vocês foi uma alteração média. Média. Eu acho que foi uma alteração acho que ela média. foi muito bem-vinda, né? Porque assim, ela se né? manteve em tipografia, praticamente. Né? Eliminamos o símbolo, mas o símbolo também não é a marca, né? Nós não somos a Nike, que aquele símbolo era tão conhecido que seria força, né? hoje muito responsabilidade tu mudar, né? Mas quando se mudou aqueles Vs que se repetiu e os As que se rematiam, eu estava num momento que eu acho que era importante, né? Porque o logotipo mesmo só melhorou, porque ele ficou mais legível. Sensacional. Nossa, é uma inspiração, né? Olha, ela contou a história da nossa marca, assim, toda essa trajetória, né? Todas as fases, né? Que bom. E eu adorei ter vindo aqui também, já vi essa gurizada aqui no estúdio. Ai, coisa boa, sinto falta. Ela estava Sinto encontrando falta. os alunos, né? Agora tô meio sozinha com essas atividades de ateliê, porque não sou mais atuante na UFPEL, né? De um ano para cá. Então, depois de tantos anos de carreira, comecei muito cedo também, e lá no início eu era professora em Rio Grande do município, eu já descobri o design, que nem se chamava design, se chamava programação visual. Então, isso foi em 87?
87 vim para Pelotas. 87, eu estava em Rio Grande ainda, eu vim em 89. Acho que foi 86 ou 87 que eu descobri o design, que era a programação visual. E aí me encantei, né? Essa possibilidade, assim, objetiva, prática de botar as questões artísticas no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E agora estou voltando, querendo voltar para minhas artes visuais lá, que é a minha formação em artes plásticas. Coisa boa. E aí as pessoas também nos perguntam, né, de onde veio o nome, né? E o nome quem criou foi o Fernando, amigo de Gelson, de infância, lá de Antônio Prado. Depois ele vai gravar. E ele também se inspirou no dicionário. Que bacana, olha só. Então, isso também a gente acabou descobrindo agora, né? Quando a gente foi reviver e trazer um pouquinho, assim, dessas Ele fez a lembranças. pesquisa no dicionário, até para procurar o nome. Do novo que o Gelson iria criar. Ele precisava sair de um espaço e ir para um espaço novo, para uma coisa nova, para a rua, para trabalhar com outras áreas. Ele disse, então tem que ser uma vanguarda. Isso aí. Isso aí. Gente, e esse pessoal de Antônio Prado veio fazer a vanguarda das livrarias em Pelotas, né? Foi um grande divisor de águas. Essa turminha aí que veio de fora, junto comigo. E hoje somos pelotenses de coração. Isso mesmo. Muito obrigada, Lúcia. Eu que agradeço, foi um prazer enorme para mim. Muito obrigada por todos esses anos. Obrigado. Obrigado, Lúcia. E agora a gente vai receber a Adriana e o Gustavo, que são 2 clientes muito importantes para a gente. Estamos aqui presencialmente com a Adriana Coutinho e com o Gustavo Aical, que está online lá em São Paulo, não podia não participar, né? Não está com a gente nesse momento aqui tão importante em toda a nossa trajetória. A gente tem umas histórias bem bacanas aí para poder contar. Então, os 2 clientes que estão participando conosco desde o início da livraria, a Adriana é pedagoga, professora e coordenadora de séries iniciais. Atualmente trabalha como pedagoga hospitalar no Hospital Escola da UFPEL, uma leitora assídua e uma cliente nossa desde o início. E o Gustavo Aical é advogado, autor de diversos livros e artigos científicos na área do direito e é um cliente muito, muito especial. Fez grande parte da construção da sua biblioteca pessoal com os livros adquiridos na Livraria Vanguarda. Seu pai também foi um cliente antigo do Gelson, desde a Livraria São José, e passou esse amor pelos livros para o Gustavo também. Então a gente vai escutar um pouquinho deles, né? Como é que é essa relação aí com a livraria. Então tá, vou fazer uma perguntinha aqui para ti, Gustavo. Tu estava contando em off para nós que tu é cliente da Vanguarda desde 1998, né? Então tu tem toda essa trajetória aí dentro com a Livraria Vanguarda. Tu consumiu muitos livros da Livraria Vanguarda, também teve toda a questão agora recentemente da tua mudança para São Paulo, onde a Vanguarda te auxiliou no envio dos teus livros. Depois se tu puderes falar para nós aí, se tu sabe de cabeça a quantidade de livros que foi. Eu me lembro que foi centenas e milhares de caixas aí, que foi um envio bem expressivo. Mas a minha pergunta é, como é que tu vê essa tua relação com a Livraria Vanguarda desde lá do início, como tu falou, de 1998? Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes desse podcast, Laerto, Beth. É um prazer enorme estar participando dessa, vamos dizer assim, efeméride, que são 25 anos, né, de uma livraria que representa muito na região, né, no estado do Rio Grande do Sul, com certeza já representa, e que para mim eu tenho uma história muito afetiva, porque de cliente eu passei a ser um amigo da casa, e principalmente dos seus sócios, que é o Gelson e a Beth. Então, eu acho que eu tenho um misto de cliente e amigo e alguém que tem um interesse sempre de ver a livraria nessa expansão que ela tem. Até porque eu conheci a Livraria Vanguarda no seu germe, né? Que foi a Livraria São José, quando eu ingressei na Universidade Católica de Pelotas, em 1998, e a partir dali eu me tornei um cliente assíduo. E logo em seguida já veio a abertura da Vanguarda, então acabou que eu tive essa relação com ambas as casas, né? E a minha formação toda acadêmica nesse período de 98 até 2002, pré-internet,
né, em mercado digital, todo ele foi feito por intermédio da Livraria Vanguarda. Então, toda a minha biblioteca, né, passou a ser montada, né, dentro da livraria Vanguarda, né? Eu me lembro de entrar na livraria e com uma estrutura ainda já melhor do que o seu início, que foi lá debaixo do prédio da Faculdade de Direito, né, quando o Gelson teve a ideia de vender livros jurídicos, mas o Gelson ainda com uma estrutura pequena, em que ele ficava escondido atrás da escada, lá como eu sempre falo, né, e atrás das prateleiras. Então, quando eu queria desconto, eu já nem falava com todos os meus amigos que eram os funcionários da casa, eu já ia bater lá no Gelson e dizer, ó, eu quero comprar tantos livros, ver como é que nós resolvemos isso. Então, a minha relação sempre foi a melhor possível, e o que mais me toca é que, na verdade, a livraria tem um papel de manter uma tradição de grandes livrarias no país, num momento em que o mercado, vamos dizer, da internet fez com que as pequenas livrarias deixassem de existir, né? E ver a Vanguarda nesse mercado altamente competitivo, concorrencial, com políticas, às vezes, não muito incentivadoras por parte das próprias editoras para que se tenha as vendas pelas livrarias, é uma alegria e, assim, uma felicidade extrema que eu sinto em ver 25 anos e sempre de exponencial crescimento, né? Sempre de exponencial crescimento, sempre investindo as melhores técnicas para acelerar o processo de envio de livros, sempre tendo contato com todas as editoras, até as mais difíceis de se conseguir. Eu me lembro que no mercado jurídico sempre tem livros que às vezes são de editoras de não tão grande porte, que o contato para se conseguir o livro é mais difícil. Eu largava, entrava em contato com GELs, com os funcionários, rapidamente sempre vinha uma resposta dizendo qual era o prazo. Então, eu tenho muito orgulho de participar dessa história como cliente, ver o que o amor deles a essa causa, a esse empreendimento, fez com que hoje não se tenha só 25 anos, mas são 25 anos de um constante crescimento, né? Então, isso para mim é uma síntese, posso dizer, um pouco da minha trajetória dentro da livraria. E como tu havias perguntado, Laerto, esse tema da minha mudança, né? Quando eu mudei para São Paulo, eu só trouxe parte da minha biblioteca jurídica, né? E foram 2.000 livros que vieram para cá. Nossa, né? Então, esses 2.000 livros... lidos, né? 2.000 livros lidos, olha só. 2.000 livros eu só pude trazer porque eu contei com o apoio de toda a família Lovatel, né? E o apoio da livraria com a logística, porque eu talvez estivesse até hoje trazendo caixas para São Paulo. Então foi... E ainda sigo sendo cliente, porque bem ou mal hoje com um avanço tecnológico que teve, a livraria acho que teve um grande passo. Talvez aí a Covid, com todas as mazelas que tenham trazido para as nossas vidas, né? Nesse aspecto fez com que o mercado se mexesse em várias coisas. E uma pauta que entrou muito forte na livraria foi o mercado do e-commerce, né? Então, hoje dá para seguir sendo cliente da livraria tranquilamente, mesmo morando em São Paulo. Até pela qualidade das embalagens, porque eu fui o cliente que primeiro fiz o teste dizendo para a MET como deveria chegar um livro para satisfazer todos os clientes do país. Isso, a gente tem um cuidado bem especial, né? A gente passa com papel seda, tudo isso, e é verdade. E eu acho que essa troca, né, Gustavo, de falar, assim, o que é legal e o que não funciona, sabe? Quantas vezes tu dizia, aquilo está demorando demais. Eu acho que isso tudo, essa sinceridade aqui faz com que a gente também se reposicione, né? Porque são muitas editoras, assim, é um mercado complexo porque são muitos formatos. Então, tu nunca, não tem uma linha, assim.
Tem algumas coisas que são importantes nos grupos maiores, mas como tu mesmo disseste, né? Tem muitas livrarias menores que têm qualidade, que tu sempre foi nessa busca, trazendo. E eu acho que também a gente não pode deixar de citar o lançamento do teu livro, né? Que foi... É verdade. O primeiro lançamento, o primeiro livro que eu lancei foi pela RT, em 2012, que foi a minha dissertação de mestrado, e muito eu devo a ti e ao Gelson, principalmente, que o Gelson tem os contatos com as editoras. O Gelson, eu me lembro que teve uma primeira negativa de uma editora jurídica, e o Gelson disse para mim, não, vamos entrar em contato com a RT, vamos ver qual é a porta de acesso, eu vou mandar para lá. Então, na verdade, eu tenho essa história muito presente. E tu... Porque eu fico pensando, né, Beth, eu acho que eu ia pelo menos 2 vezes na semana, eu estava na livraria. Ou 2 vezes no dia também, né? E durante o tempo em que eu estava na Católica, eu ia todos os dias na livraria. Todos os dias, no intervalo, praticamente, eu passava ali. Né? E na verdade, tu autografou mais de 100 livros jurídicos numa noite, né? Para quem já lançou livro e para o mercado sabe que noite um livro técnico específico, isso foi um dos maiores, com certeza, que a gente conseguiu também participar. E essas coisas é o que nos deixam felizes, assim, né? De ver o teu crescimento e dessa soma. Eu acho que a gente sempre trabalhou muito por aqui, por esse caminho, sabe? Tem que ser bom para todo mundo. Então, acho que essa experiência foi incrível mesmo. Um prazer enorme. O prazer é todo meu e eu espero que a livraria faça mais 25, porque Vamos lá, esse ano a gente está com umas novidades boas aí, né? Que no decorrer do ano a gente já vai... É uma beleza. Okay. Eu só tenho a reiterar todos esses votos de felicitações, energia para vocês seguirem sempre empreendendo, porque quem ganha, na verdade, não são apenas aqueles que gostam do livro, mas a cidade, né? Sim. Eu acho que hoje nós vemos um pouco dessa dificuldade, né, que se tem de se manter livrarias de portas abertas. Certeza. E ver uma livraria na metade sul do Rio Grande do Sul, sempre com esse constante crescimento e abrindo lojas e melhorando sempre, é uma alegria. Eu aqui fico falando e me lembrando de tudo isso, né? O Gelson vendendo livro didático, depois passou a vender livro jurídico, depois veio a São José Técnicos, daqui a pouco abre a Vanguarda e começa a vender tudo e virou essa potência. Então, é uma alegria, né? A inovação que está na nossa veia. E a gente diz que tem organização e inovação na veia e é essa soma. Então, vou falar um pouquinho com a Adriana aqui. Obrigada, Gustavo, que prazer enorme. Imagina, merece toda a atenção. O prazer foi todo meu. Adriana, então, durante todo esse período, né, que tu foi coordenadora do Colégio São José e tu tem tantos projetos que desenvolvem a leitura, né? Também tem essa questão do livro na veia e sabe o quanto isso é importante. O que te motiva, assim, ser uma cliente frequente da livraria? Porque tu entra e sai e aí tu diz muitas vezes, né? Como tu diz muitas vezes, eu entrei para comprar um livro e eu saí com vários livros, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né? Isso é uma característica tua e de outros clientes que a gente gosta muito desses retornos, sabe? De saber o que tá te motivando. É a mesma coisa que a gente está enxergando, como é que é isso? Bom, boa tarde, né? Muito prazer, assim, eu fico muito feliz e honrada, né? De estar aqui com vocês, justamente porque eu me considero assim meio bairrista, né? Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de cumprimentar as pessoas e saber que, né, aquela pessoa faz parte daquele espaço. Então, eu sempre fui uma criança leitora, né? E graças a Deus a minha família sempre incentivou, né, a comprar livros. E isso já me trouxe lá na infância a vontade de ser professora. Né? Então, os livros me fascinavam. A minha casa tinha muitos livros, na época das coleções, enciclopédias. Né? O meu pai sempre fez muito esse empenho, né, de que a gente pudesse ter informação através da leitura. E na minha formação acadêmica, né, então me formei pelo FEPEL aqui em Pedagogia, e num dado momento, então, cheguei no colégio particular, né, Colégio São José, com um porte fabuloso. E ali, muito próximo, a gente já começou a conhecer vocês, né? Porque o que eu destaco, assim, de primeiro,
é que naquele tempo que eu trabalhei com crianças, né, dando aula e também com a coordenação, a gente sempre teve a vanguarda muito próxima, né? Tu sempre fosse uma pessoa muito presente na escola, né? Aquela experiência que a gente tinha, vamos trocar para, por exemplo, vinham autores, né? A gente combinava também o caminhão, né, da na época a vanguardinha. gente nem tinha lembrado do caminhão. O caminhão, assim, ó, eu amava o caminhão. As crianças, todas nós nos preparávamos para esperar aquele caminhão no pátio. É né? verdade. O caminhão abria e aquilo, as crianças com Entrava. dinheirinho, querendo comprar, sabe, aquela... Priorizando, né, a escolha, assim. Eu acho que é Isso. muito importante a gente dar a oportunidade da pessoa escolher o que ela gosta. E a criança escolhia sem ter o pai e a mãe junto, sem ter um adulto, né, vendo o preço ou não, porque os valores, eles eram possíveis, né? Então, tudo isso muito pensado, muito costurado, para chegar naquela cabecinha, né, que estava em formação. E depois a troca, né? O caminhão ia embora e ficavam trocando livros. Então, essa é uma lembrança que eu tenho, assim, muito amorosa, né? Ajudava a incentivar, né? Exato. E fazia assim, ó, a gente não perdia o ritmo da compra, porque tem que ser adquirido. Claro. Um livro tem que ser adquirido. E uma das coisas Sim, que a biblioteca é um complemento, né? Exato. E a gente só vai ter pessoas leitoras se a gente, né, colocar os livros dentro de casa, né? Se a gente lê também, né? E for exemplo para as crianças. Então, esse era um projeto muito legal. Os escritores também que nos visitavam, né? principalmente nas séries finais, assim, né? De ter o contato e sempre ter alguém da livraria fazendo essa ponte com a gente, né? Nós sempre tínhamos alguém de referência. Sim. E esse tempo ali da Gonçalves Chaves, que a gente começou então a frequentar, por exemplo, eu tinha sextas-feiras que eu já saía assim direto para a livraria, né? Então, é sexta-feira, vem o final de semana, eu vou escolher um livro. Então, como eu leio bastante, aquilo já era um ritual, né? Em algumas épocas do mês, né? Podia chegar lá e sentar. O que me encantou desde aquela época? A pessoa que ficava na porta, né? Sempre, o Francisco, muito Ela antigo, lembra os Francisco. Sabe, assim, naquele bom dia. Eu ganhei rosas, né? Também, quando entrava na livraria em alguma data. E um detalhe, assim, depois, com o passar do tempo, a gente começa a pensar, né? Sobre o assunto. As pessoas não eram vendedoras. Elas não são vendedoras. Elas são pessoas que gostam de ler ou que aprendem aquilo que faz parte do ofício e elas conseguem te motivar e te sugerir. Sim. E isso desde aquele tempo, né? Quando mudam, assim, os colaboradores, quando a gente perde um pouco, né, a referência, eu tento já achar outro, né? Porque eu gosto de gente, gosto de conhecer pessoas e a literatura traz isso pra gente também, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente se apropria de informações que a gente não tinha, que não fazem parte do teu dia a dia, mas que te aproximam. Eu conheci pessoas lá interessantíssimas, né, que vendiam livros, mas eles vendiam livros sabendo o que eles estavam oferecendo. Eles não iam oferecer algo que não fosse muito a minha preferência, mas ao mesmo tempo, né, alguma outra oferta. Olha, chegou esse um outro estilo, vale a pena conhecer, porque ó, trazendo informações relevantes, não só vendendo o que eu queria comprar. Chegar ao caixa também, porque aí chegava, tinha as meninas, eu não consigo lembrar o nome, as gurias diziam... A Léa. A Léa Trabalhou dizia, com a gente aí 20 anos. isso, quase. Adri, esse é muito bom. Olha, tu sabe, chegou outro. Então, isso me encanta, né? Como eu gosto de conhecer as pessoas de onde eu moro, acho que Pelotas traz muito isso pra gente, né? E eu sempre destaco, Beth, é o teu potencial de relacionamento humano, né? Porque essa proximidade, fazer com que a gente se sinta à vontade num lugar suntuoso. Uma livraria é um lugar suntuoso. Nós temos títulos e obras, assim, que às vezes a gente olha e parece que não se anima a pegar o livro, né? Verdade. Mas lá não, sentava, sabe, tudo era possível nesse contato com o livro. Tem uma frase do Rubem Alves que ele diz que o livro é um brinquedo com letras e que ler é brincar. O dia que eu li essa frase, nunca mais saiu da minha cabeça, né? Então, eu levo ela para onde eu for. E agora no hospital é essa possibilidade, né? O livro é terapêutico, né? Nós buscamos livros e histórias que remetam uma criança àquele momento que ela está internada, por exemplo, né? Para que ela consiga compreender processos. E tudo isso, eu acho que assim, o Gustavo falou
sobre a pandemia e sobre o que a gente precisou, né, rever de modelos de compra, de venda, de contatos. E durante todo o tempo eu tive contato com a livraria. Todo o tempo as pessoas mandavam, né, as mensagens, mandavam os títulos. Eu comprei livros por WhatsApp que foram entregues em casa. Sim, a gente não podia né? fechar aquele momento que estava todo mundo em casa e que a gente não podia, sabe? E a gente tinha que ler, porque, né, não se Era podia um momento fazer... bem importante, Exato. assim. Mas é isso, reaprender, né? A forma de comunicação, a forma de venda. E sempre, assim, com muito respeito, assim, ao gosto, à necessidade, né? Então, a época da pandemia foi uma época que eu li bastante também, porque a gente precisava, né, desafogar aquela Desopilar angústia também, toda, né? Então, isso eu trago muito forte. E lá no hospital, a gente agora tem o Clube do Livro, né? Sim, olha Eu que faço legal. parte com mais a bibliotecária e um enfermeiro que trabalha na nutrição, e a gente trouxe essa ideia para o hospital. Então, completamos Os funcionários, né? E isso para os funcionários. Uma vez por mês, a gente tem um encontro e esse enfermeiro sugere os títulos, né? E a gente banca a leitura, as chefias liberam para as pessoas irem ali naquele momento. Então, o livro não sai da minha vida, né? Muito legal. E comprar o livro, cheirar, tocar, quando o livro tu pega, passa a mão na capa, isso aí não tem, né? Outra É diferente. sensação melhor que a internet vai te trazer. Eu não consigo comprar livros pela internet. Não, a gente sempre teve essa preocupação muito forte, né? Eu digo, se o cliente chega na loja e ele pergunta o livro A e a gente entrega o A, a gente só atendeu. E o nosso objetivo não é esse, é contribuir. Exato. Né? Porque a variedade é muito grande e a gente precisa fazer essa soma. Então, bacana esse retorno que o trabalho que a gente preza lá dentro, né? Acaba certeza. acontecendo, que aconteceu com essa trajetória do Gustavo, né? Na tua trajetória. Enfim, a gente sabe que treinar pessoas é diferente, né? A gente procura perfis diferentes, mas, na verdade, eu acho que essas coisas estão na nossa essência, assim, né? Do que é importante. O que a gente não abre mão? E essa atenção às pessoas, a gente não abre mão. O Gelsu, eu falo e repito, assim, eu faço integração de colaborador e ele diz, né? Não pode deixar as pessoas sem resposta, sabe? Mesmo que seja um não, a gente não vai atender. Eu acho que isso é base para um relacionamento. E essa foi a minha última experiência desse ano, né? Eu cheguei em dezembro para comprar um livro com um rapaz que tinha um trabalho temporário, ele foi exemplar, né? Tanto que eu fiquei com a referência para voltar, voltei. E na época, naquele mês, eu ia para comprar um livro, saí com 3. Agora, em fevereiro, eu estive na loja, conheci o Ricardo, né? Fui para comprar um presente infantil, saí com 6 livros de lá. Olha Então, aí. sabe? E aí tu não pensa em valor, tu pensa no que tu vai pagar, tu pensa no prazer e no que aquilo segue fazendo sentido na vida da gente, né? E para as pessoas que a gente vai presentear, né? Exato. Porque a gente pensa na pessoa também, né? Então, Isso. acho que por isso que faz tanto sentido, assim. Eu tenho uma perguntinha para Rápida, Laerto. que é assim, ó, como é que tu viu o atendimento lá no início e como é que tu vê o atendimento hoje? Tipo, Antigamente a gente tinha as pessoas permanecendo de repente mais tempo por diferentes motivos, né? Era um Com outro certeza. momento, um cenário econômico diferente. Mas todo atendimento que eu percebo assim presencial depois da pandemia, eu sempre fui atendida por pessoas que sabem o que estão fazendo, né? E que se dedicam na hora para ter aquele insight, ó, ela gosta desse autor, ela está lendo esse estilo. Então eu acho que isso voltou com muita força, assim. coisa boa. Eu percebo isso. Beleza. Ok. Muito bom, gente. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Um prazer enorme ter vocês conosco. E por todo esse tempo, por toda a nossa trajetória. Gustavo, muito obrigada aí, mesmo longe, sempre presente. Tu sabe muito bem disso. E eu sei, Beth, a recíproca é verdadeira e parabéns mais uma vez. E foi uma alegria enorme participar dessa entrevista, né, sobre Desse momento. a minha relação com a Livraria Vanguarda e com toda a sua estrutura pessoal. Ok. Né? Obrigada, Adriana. Muito obrigada, obrigada. gente. Um prazer, assim, um momento muito lindo. Parabéns, sucesso e que a gente siga juntos, né? Com Onde certeza. vocês forem, eu tô atrás.
Tá, joia. Obrigado, Obrigadão, Gustavo. gente. Obrigado, Adriana. Tchau, tchau. E agora a gente está com 2 vanguardeiros. Vanguardeiros são os nossos vendedores, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, os nossos gerentes. Eu me considero uma vanguardeira também, né? Quem trabalha na vanguarda, a gente diz, é vanguarda na veia. E a gente está aqui com o Jairo, que trabalhou conosco durante os 25 anos da vanguarda, mas ele já tinha uma história com o Gelson, ele já está nessa área de livros por 28 anos, antes mesmo da livraria ser a livraria que a gente conhece. Então, ele também foi o primeiro gerente da livraria Vanguarda Matriz, e depois ele iniciou também, ele migrou para o setor de compras, né? Isso onde a gente visava também, né, a agilidade e a presença constante de novidades e lançamentos das nossas lojas. E também conosco o Giuseppe, que ele está aí completando 7 anos com a gente. Ele já foi também, ele iniciou como um vendedor com 21 anos. Eu acho que ele nem tinha o hábito da leitura no início, né, Giuseppe? Não. Mas ele tinha uma vontade, um cuidado de cuidar das pessoas. Ele também foi gerente da nossa loja do Partage, lá em Rio Grande. E hoje ele ocupa a posição de gerente da unidade do Shopping Pelotas. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los. E agora a gente vai conversar um pouquinho aqui. Vamos lá então, pessoal. Minha pergunta é para ti, Jairo. Tu, o cara que começou lá no início, lá antes mesmo de ser Livraria Vanguarda, que era a Livraria São José. Então tu passou por todas as fases da Livraria Vanguarda, como a Beth já mencionou. Tu trabalhou como gerente, como vendedor no início, depois tu foi para dentro do setor de compras da Livraria Vanguarda e até teus últimos períodos dentro da livraria foi no setor de compras. Como é que tu vê isso aí? Como é que te ajudou a questão da tua experiência para a tua vida atual aí? Como é que foi isso para ti? Então, me ajudou muito, né, Laerto? Eu comecei lá na livraria com 19 anos. Eu comecei lá, então nem existia a Livraria Vanguarda ainda, era a Livraria São José, tá? Dentro da UCPEL. Quando eu comecei, 19 anos, muito cru, né? Sem muita experiência, então... Um gurizão. Um gurizão. Então eu comecei trabalhando com o Gelson, a gente vendia basicamente livros técnicos, né? E aí aquela expertise que a gente foi pegando ali, trabalhando com livros técnicos, e a questão da organização do Gelson também, que o Gelson sempre foi muito organizado, né? Muito metódico, muito preocupado com os clientes, então tanto ele como a Beth sempre foram muito preocupados nesse sentido de organização, de procurar sempre estar inovando, né? Estar inovando, procurando melhor, sempre querendo melhorar cada vez mais a livraria, né? Então, essa função toda, assim, da questão da organização, da preocupação com o cliente, da preocupação em atender bem o cliente, isso aí eu trouxe para mim desde lá de trás. Então, isso aí é uma que com certeza me ajudou muito. Hoje me ajuda bastante, porque hoje eu advogo, né? Então eu trabalhei, acabei me formando. A questão de estar envolvido nesse mundo da literatura, do livro técnico da época da São José e depois a Vanguarda abriu em 99, trouxe toda uma gama de livros infantis, literatura. Ampliou bastante. Ampliou bastante o acervo, né? Então essa função de estar envolvido, estar mergulhado nesse mundo do livro, vamos dizer assim, me fez querer seguir em frente, né? Então eu trabalhei muito tempo como gerente, como a Beth bem falou, como vendedor, como comprador. E chegou um momento dessa trajetória que eu resolvi, justamente em função de estar envolvido, assim, de estar mergulhado nesse mundo, que nem eu falei, e a questão do contato com os clientes, contato com profissionais que sempre nos procuraram. Então isso me fez querer crescer, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico. Então eu comecei a fazer o curso de Direito na Católica, já fiquei ali mesmo, né, na Católica, e aí acabei me formando em 2015 e 2016 comecei a advogar. Então toda essa experiência que eu tive lá no início, desde lá de trás, me ajuda hoje, assim, por exemplo, hoje eu tenho meus clientes, né, na área do direito. Então isso eu trouxe para mim e para minha vida profissional. Então, com certeza,
todo esse tempo que eu tive na livraria, todo esse contato com pessoas, com os livros, isso aí me ajudou muito. Hoje, muito do que eu sou, devo à livraria. O Jairo chegava todo dia e olhava tudo que vendia, lembra, Laerto? Sim. Isso. Ele chegava de manhã e o relatório que ele tirava, olha, tu viu que vendeu 5 desse? Não sei quantos do outro. Olha só, ontem todas as lojas vendeu. Então ele conseguia ter essa percepção de um livro que que saía em todas as lojas, né? Porque a gente tem 4 lojas. E um livro não, que era um livro mais específico, né? Nessa trajetória também já a gente fala os fundos de catálogo, aqueles livros que são clássicos, né? Que são essência e base para tantos outros estudos. Então a gente cuidava muito disso, né? E tu sempre foi uma pessoa muito dedicada em relação a cuidar do acervo, cuidar do catálogo. Cuidava muito. Então, eu chegava lá de manhã, como a Beth falou, e sempre preocupado em perceber o que tinha vendido no dia anterior. Chegou o momento as novidades. Com a integração do sistema que integrou todas as lojas também. Rio Grande e Pelotas facilitou, né? Porque então a gente conseguia ver todos os livros que vendiam, todas as lojas do relatório só. Então isso facilitou e aí eu sempre fui muito preocupado com essa questão, muito preocupado em chegar no horário. Então tudo isso sempre eu aprendi lá de trás, desde a época da São José com o Gelson. Mas sobre ver o relatório do que vendeu anterior, essa semana ainda o Gelson ainda estava comentando comigo de quão importante era isso de tu olhar as vendas do dia anterior do que o papel que o Jairo faz e que hoje que a gente acabou meio perdendo um pouco essa... Porque, claro, hoje em dia com os sistemas de informática, vamos dizer assim, que ficou um pouco mais fácil. Mas esse cuidado humano, nesse sentido, isso aí é muito importante, né? Sim, então esse cuidado aí é muito sempre teve importante. Uma relação com os vendedores, né? Porque, na verdade, todo momento que tu ficou no compras, os teus olhos eram os vendedores, né? Isso acontece hoje, né, Giuseppe? Hoje tu consegue também perceber que isso não mudou, né? O suporte ali do setor de compras é fundamental, né? É um todo, né? Então, somos clientes um do outro, né? Então, a gente depende desse abastecimento que é vindo do setor de compras, né? E o Jairo também criou uma relação muito forte com os fornecedores, né? Com os nossos fornecedores. Então, as pessoas sabiam para quem é que eles se dirigiam, de que forma que eles iam oferecer uma novidade. Então, sempre é muito forte nesse foco dos técnicos, né? Muito forte, a gente foi... Agora a literatura cresceu demais nos últimos anos, mas a gente continua ainda atendendo a parte técnica. Então, acho que isso é bem gratificante, assim, de ver essa integração entre os setores, né, da empresa. Porque a empresa acaba sendo uma só, né? É uma via que precisa ser alimentada até todo dia. Hoje, assim, eu acho que foi final do ano passado, eu estava lá no computador, mexendo nos meus processos lá, e eu vi uma lista da escola do São José e do Mário Quintana. Aí eu falei pra Beth, Beth, dá uma olhadinha que saiu as listas do Mário Quintana e do São José. Ele então, saiu da vanguarda, mas a vanguarda não saiu dele, então, né? Até hoje eu tenho essa tendência em olhar alguma coisa relacionada a livros. Então a livraria... Até porque são 28 anos, né, contando essa história, né? Então a livraria... complementando a pergunta que o Laerto me fez, sim, hoje muito do que eu sou eu devo realmente à livraria, porque aprendi muita coisa lá, né? E devo muito a vocês. Uma troca bem importante, assim. Não, show de bola. Complementando aqui, então, Giuseppe, né? Tu que iniciou também, o Jairo começou com 19 anos com a gente, né? Com o Gelson, não era nem da minha época, mas eu me lembro que eu te entrevistei lá naquele início, né? Quando tu tinha recém 21 anos, eu vi, sim, uma preocupação, um cuidado, né? E aí, trazendo um pouquinho dessa questão dos clientes, né, da fidelização, do quanto é importante a gente cuidar, eu gostaria que tu falasse, então, pra gente, né? O que te motiva durante todo esse tempo? O que foi importante para ti? Qual foi essa mudança também, né? O que tu percebe lá do início? O que se mantém?
Eu acho que é muito do que o Jairo colocou também. Quando eu entrei, eu recém tinha feito 21 anos, né? Eu lembro até hoje da nossa entrevista. E eu sempre fui muito transparente, que era uma pessoa que não tinha o hábito da leitura. Hoje, graças a Deus, eu tenho, né? E devo isso à Vanguarda. E foi muito bacana que a minha construção com a fidelização de clientes veio justamente da área do direito também. Eu lembro até hoje que no momento que eu entrei na loja, o setor do direito estava vago, não tinha um vendedor específico para cuidar, né? E eu recordo que na época todo mundo estava fugindo do setor do direito porque era algo que daqui a pouco demandava um pouco mais de conhecimento, enfim, tinha todo um cuidado mais especial, assim, né? Conta pra gente também o que é cuidar de um setor, né? Mas tinha a questão do ticket médio que era alto, né? E aí brilhava os olhos, né? O que eu vejo como um cuidado especial é toda a questão da exposição do material, né? Porque eu acho que a imagem vende, né? Então, tu ter uma boa exposição, tu ter uma diversidade dentro acervo, né? do acervo ali, expor novidades. Sim, isso influencia bastante, né? Porque aí tu atende todos os públicos ali. Então, foi justamente isso daí também que o Laerto colocou, a questão do ticket médio, algo muito importante, né? Então, eu comecei a minha fidelização de clientes a partir do setor do direito. Legal. Ali. E para mim foi um desafio muito grande também, porque eu não tinha nenhum conhecimento dentro da área técnica. E é uma coisa muito engraçada que semana passada eu atendi um cliente por telefone e ele estava pedindo um material de segurança e medicina do trabalho, das NRs. Aí a gente começou a conversar no telefone e ele... Tia, tu é advogado? O que tu é? Eu disse, não. Ele, tá, mas tu é formado? Eu disse, não sou formado em Direito. Como que tu conhece tanto? Eu disse, isso aí são muitos anos vendendo livro de Direito aí. Olha aí, ó. E acabou que depois ele foi em loja ali, me procurou, enfim, a gente conversou por bastante tempo. E eu acho que a questão da fidelização vem muito disso, né? Da troca, do cuidado com o cliente, não somente do processo da venda, né? Eu vejo isso que os clientes que eu atendo hoje são amigos, né? Eu trato eles como os meus amigos, assim, como pessoas que eu conheço a família, eu conheço os filhos, tem toda essa troca, assim, que eu acho que é bem importante também. E eu acho que isso também é um ponto forte, né? Desse histórico aí que eu falo de 3, 4 gerações, sim, né? Desse acompanhamento. E isso acaba sendo uma coisa bem mais frequente do que muitas vezes a gente tem esse contato diário, né? A gente que está lá na retaguarda, muitas vezes não sabe o quanto a gente atinge em relação a esses clientes todos. Sim, e o quanto a gente consegue impactar eles, né? Porque, às vezes, claro que a gente sempre presta o melhor atendimento possível, mas, às vezes, é algo que eles levam tão para eles, assim, que eles criam um apreço tão grande por ti, assim. Eu tenho clientes que, às vezes, me ligam e dizem, eu vou passar aí porque eu preciso de tal coisa, eu vou pegar na porta do shopping, eu não vou nem entrar. Aí o filho dele me grita, tio Giuseppe, eu quero tal coisa, você para mim que meu pai vai pegar aí contigo, sabe? Então, tipo, tem toda essa proximidade, eles vão lá para me dar beijo, abraço, porque eles gostam dessa troca, né? Então, acho que isso aí é que no final vale a pena também. Isso aí que o Giuseppe tá falando é bem o que é mesmo. Eu hoje, como já faz um tempinho que eu saí da livraria, né? Até hoje eu encontro clientes na rua e eles vêm, me abraçam e agradecem. Então isso aí foi muito bonito, o vínculo que a gente criou lá com o vendedor, com o cliente que se tornou um amigo. Então isso aí é bem bacana, isso vem desde dos primórdios da livraria, vamos dizer assim, né? E que continua até hoje, isso é muito bonito de se ver, porque... E é uma coisa que mostra que a gente está no caminho certo, né? Porque eu acho que hoje em dia, a partir do momento que a gente trabalha num mercado tão concorrido, né? As pessoas te procurarem a Vanguarda, justamente por toda essa troca, por toda essa proximidade que a gente tem, né? Eu acho que é algo que mostra que a gente segue há anos trilhando dentro desse caminho certo. E a necessidade que tem de tu criar vínculos com o cliente, né? Que foi que a Adriana antes falou, né? Que tipo, ela volta justamente na Vanguarda justamente por causa disso, né? Do vínculo que ela cria com o vendedor. Exatamente. Eu acho que essa parte é fundamental. E na verdade a gente sempre faz, né? Vocês dois tiveram essa experiência como gestores das equipes e a gente sempre teve esses desafios de procurar pessoas com perfis, né, diferentes, para que tenha esses complementos. Então é bem gratificante mesmo a gente relembrar, trazer e ficar sabendo, né, desses contatos todos, assim, pra gente segue nos motivando isso, né, Laerto? Não, bastante, porque eu acho que o intuito todo é esse, entende? É criar esse laço. Quando eu assisti o podcast anterior, que foi com o Marcelo e o
O Guilherme. O Guilherme. Aham. E aí eu vi o Marcelo, inclusive, citando os vendedores que passaram por ali, que ele sempre foi muito grato. Isso aí é recompensador, né? Isso aí. Porque Então reflete o trabalho que a gente fez lá atrás. E que tá pendura sendo por feito anos, hoje. né? Isso. Porque quantos anos... Isso. O Marcelo é cliente até hoje da Vanguarda, mas ele retrata isso lá de Sim, 15, lá de 20 anos Sim, atrás. da época Então, do direito. isso é enfim. muito legal, é muito bacana. Isso aí demonstra a filosofia de trabalho da livraria que, né, permanece até hoje e vai continuar, se Deus quiser, por mais 25, 50 anos. Isso Se aí. Deus quiser. Muito legal, né? Show de bola esse Importante, papo. gente. Muito obrigada aí. Nós que agradecemos o convite, eu agradece agradeço o poder convite. participar nesse momento tão especial aí dos 25 anos da Vanguarda. Obrigado, pessoal. Pois é. E parabéns. Vamos lá, e vamos pra seguir em livraria. frente aí, cuidando bem dos nossos clientes, que aí é muito importante. Show. E agora, em seguida, a gente vai receber a Daniela e a Evelyn, mãe e filha, para trazer um pouco mais dessa experiência também. A gente consegue perceber que a gente tem muitos clientes que são os filhos, os pais já são clientes e os filhos se tornam clientes. Então, muitas vezes até de 3 ou 4 gerações. Então, aqui hoje a gente está com a Daniela, que é professora de matemática da UFPEL, e a mãe da Evelyn também, que está aqui conosco, que estuda no Mário Quintana. E a Evelyn é filha de 2 professores de matemática da UFPEL. Então, ela sempre foi incentivada desde cedo a leitura e ela se intitula hoje também uma devoradora de livros. Então, a gente vai conversar aqui com essas nossas clientes, né? E saber um pouquinho mais, assim, o que acontece quando elas fazem essas visitas aí à livraria, né, Laerto? É isso aí, diz que tem umas histórias bem bacanas aí pra Evelyn nos contar. Hein? Tem, várias. Coisa boa. Bem-vindas. Então, Daniela, a gente percebeu que a literatura, que os livros estão presentes em ti de geração em geração, que já veio dos teus pais, que veio para ti, que depois tu já passou para Evelyn, né? E como é que tu vê essa influência tua como professora para outras pessoas? Como é que isso funciona para ti? Como é que tu entende? Bom, para nós o livro ele faz parte do dia a dia. Mesmo que nós somos professores de matemática, eu sempre digo para os meus alunos que matemática não é difícil. Difícil é ler e interpretar. Porque Concordo. Porque as pessoas que não leem, elas não conseguem se desenvolver e trabalhar em várias coisas. Então, a gente sempre tem um livro na nossa mão, na cabeceira da cama, e a gente mostrou isso desde sempre para a Evelyn, porque ela nos vê lendo, ela nos vê com livro de literatura, com livro de trabalho, do mais diverso possível, e ela adquiriu isso conosco, né? Eu via isso no meu pai, que embora a gente vinha de poucos livros, há muitos anos atrás, né? Sempre que tinha um livro, ele estava lendo, né? E sempre gostou. Então, isso acabou dando exemplo, né? E a gente lendo acaba dando exemplo para ela. E eu espero que no futuro ela também passe isso aos filhos dela. Porque o livro na mão é gostoso, né? Mas embora e se a no gente futuro tenha... não tiver mais livros? Vai ter vai livros, ter. vai ter. Sempre vai ter. Vai ter. Uma biblioteca secreta vai sempre ter. Vai sempre existir um livro escondido. Isso. E a Vanguarda te acompanha desde a tua trajetória da faculdade? Como é que é? Eu vim para Pelotas em 2008, quando eu fiz concurso na UFPEL. E aos poucos a gente foi vendo os livros para o trabalho, primeiro, né? E aí, quando ela chegou, a gente começou a frequentar direto, porque ela não podia passar na frente da Vanguardinha sem entrar. E participava da hora do conto também. Na hora do conto. E no shopping, hoje em dia, sem passar na Vanguarda, é impossível para ela. Então, que coisa sempre. boa. Como é que é isso, Evelyn? Conta pra gente. O que te atrai pra te entrar na livraria? Bom, eu lembro, até bem que até hoje em dia, eu já leio até os livros da minha mãe. Ah, é? Vocês já estão dividindo leitura? Ela tá roubando as coleções da mãe. Ai, que bacana. Tu quer contar pra gente qual é a tua idade ou não? Eu tenho 10 para 11 anos, tô quase com 11 anos, fazer em março.
Que legal. Então, logo vai ter festa por aí. Vai. E o que tu gosta de ler? Quais são as tuas coleções aí? Eu também sei que tu gosta de coleção, né? Sim, eu tenho várias coleções inteiras. Tipo, eu tenho a coleção do Diário de um Banana, Diário de uma Garota Nada Popular, Diário de uma Princesa Desastrada. Qual mais? Deixa eu O ver. Mike. Diário do Mike. E são alguns, eu tenho toda esses são os que eu tenho toda a coleção completa. E qual foi a que tu roubou? Toda a coleção do Percy Jackson. Eu roubei da minha mãe toda a coleção de Jackson. Percy Jackson, que tem 5 livros, que são tecnicamente livros que minha mãe Pois leria. sabe, tu já leu todo? Sim, eu tô no 3º livro. Que legal. Olha E a aí, mãe ó. leu os 5 volumes? Sim. Então agora vocês conseguem conversar sobre as histórias. A mãe também leu o Diário de um Banana? A mãe adora literatura infanto-juvenil. Aquela que tu lê, que tu não tem que ficar com a cabeça pesada lendo. Ah, é uma delícia, Porque né? tem aquela hora que é trabalho e tem a hora de lazer. Na hora do lazer eu gosto de ler coisas que eu não tenho que me preocupar muito. Então Isso aí. são justo as coleções que ela está começando agora. E a primeira que ela pegou foi a do Percy Jackson, que eu já acho uma coleção bem Sim. pesada para a idade, né? Pesada pelo volume de leitura que tem, porque são E é livros denso, né? grandes, é Pouquinho. denso. É pouquinho. Ah, é pouquinho. Mas ela gosta de ler. Se ela não gostasse, ela não pegaria. Então, são Sim, ela livros já tem que- uma trajetória, Eu justamente. até acho que ler ajuda em quebra-cabeça. Ajuda Ajuda em em tudo. tudo, é. O que o livro te faz, que a mãe sempre diz? Ele te leva para lugares que tu não tens como ir. O livro faz tu viajar, tu vai Sem imaginar... sair do lugar, né? Sem sair do lugar. Porque Eu tu acho vai, incrível, tu vai né? imaginar onde está aquele personagem. E vai imaginar tudo que tem ao redor dele. E é isso que faz legal a leitura, né? O livro tem esse dom, né? E como é que é lá na livraria quando tu vai lá? O que tu gosta de fazer? Eu gosto de organizar as prateleiras. Adorei, vou te contratar então, é isso? Sabe por que eu gosto de organizar? Porque de repente o pessoal vai lá, pega os livros, bota de volta, bota no lugar errado. Aí tá 1, 2, 5, 9, 7, 8. Tudo fora de ordem. Eu vou lá e organizo. Eu também falo a mesma coisa. Olha aí, ó, viu? Tem mais gente que gosta como eu, tudo bem organizadinho. Aí já ajuda pro pessoal também, né? O pessoal que não gosta de ver, que é perfeccionista, não consegue ver uma coisa assim. organizar. E aí tu já ajuda. Já ajuda. Coisa boa. Olha, que delícia, né, Laerto? Coisa boa mesmo. Uma nova funcionária da Vanguarda Uma- surgindo aí, ó. Olha quem aí, sabe. ó. E de grátis ainda, porque Ah. ela vai para se divertir. Isso mesmo. E tu costuma ir com frequência? Como é que é? Tu lê todos os dias? Conta pra gente um pouco mais. Eu leio bastante e também vou bem frequentemente na Vanguarda. Tipo, Uma vez por vamos ver. semana. Uma vez por semana, às vezes que eu vou pro shopping, eu sempre dou uma passadinha lá só pra ver umas coisinhas. Se os livros estão em ordem, né? Tu passa lá só pra ver se os livros estão na mesma ordem. né? né? Sim. E para incomodar os vendedores, você chegou os lançamentos, né? Não, tipo, já chegou o Diário de um Banana 17. Já chegou o Diário de uma Jornada Popular 17. E aí, eles pegam o teu nome pra te avisar? Sim, Te avisam? te avisa. Ah, Me avisa. que legal. Isso aí que é legal. Avisam a mãe, né? E aí a mãe que fica encarregada. Mas me diz uma coisa, Evelyn. Tu contou lá no início que a tua mãe nos contou que tu gostava de ir na hora do conto, assim. Teve alguma hora do conto, assim, que tu lembra até hoje, que te marcou, que tu gostou de assistir? Ai, eu não lembro dessa hora do conto. É que foram tantos que ela foi, porque ela ia desde 1 ano e pouquinho. Eu me lembro de uma parte lá daquela brincadeira. Daí tinha uma que a gente tinha que desenhar. Isso, depois da hora eu do me conto lembro. sempre tinha um Uma desenho, atividade, né? uma atividade. E ela ia todos os sábados, quando era pequenininha. Lá na Vanguardinha. Lá na Vanguardinha, adorava. Coisa boa. Eu sei falar inglês. Inclusive livros em inglês que ela ia lá ler. Eu leio livros em inglês e eu já tô aprendendo a falar espanhol também. Que bacana. Eu sou até melhor que meu pai em inglês. Isso aí, agora tu chama ele pra ele estudar contigo, né? Meu pai falou que eu tenho que ser intérprete dele quando a gente for lá pra Inglaterra. Ah, Olha é? aí. Já tem até a viagem marcada. Não. Sim. Ok. E lá na tua casa é tu que organiza o teu quarto e as tuas estantes de livros? Sou eu. Uhum. E alguém pode mexer, não? Eu não gosto, mas ela vai lá e mexe sem eu deixar. Sem a tua autorização? E tu, Sem empre- minha autorização. e tu empresta teus livros pra alguém? Não.
Nenhum? Ah, ela tem ciúmes dos livros dela. Ela tem uma prateleira que é a atual, cheia dos livros da idade dela, que ninguém pode tocar. Mas aí tem o armário de livros que são de idades, né, desde bebê, que aí aos poucos ela está passando para os primos, dando para alguns amigos, mas os atuais não. Ah, mas tem alguns que a gente gosta de guardar mesmo, né? Ai, eu tenho lá só um pouquinho de livro da Turma da Mônica. Só tenho uma coisa inteirinha de livro. Só tenho uma coisinha inteirinha de livro, assim, da Turma da Mônica. É bem pouquinho. É legal, Turma da Mônica. E tu gosta de ler quadrinhos também? Gosto. Eu acho que é bem legal. Além do mais que agora na minha escola, né, tipo, em português a gente vê toda hora quadrinhos, assim. Tem matemática agora também. Ah, que show. Interpretação, né? E como é que é pra mãe, assim? A mãe escolhe o que ela vai ler, a mãe participa, não dá um pitaco? Sim e não. Porque até pouco tempo a mãe escolhia. A minha mãe me dá os livros dela e eu leio. Olha aí, até pouco tempo eu escolhia. Depois não devolvo. Direcionava. Mas agora, que já tá na 6ª série, já tem muita autonomia, né? Então ela já vem, eu gostaria de ler tal livro. Aí a gente vai juntas, muitas vezes olha na internet primeiro para ver o que se trata o livro. Ou muitas vezes a gente vê um livro, vê a sinopse e acaba dizendo, não, acho que vai ser legal. E aí a gente vai lá e tenta, né? Eu também, às vezes, acho livros, tipo... eu tô lá na escola, mas também que falam... sabia que tal livro vai lançar... Daí eu achei que ele vai ser super legal. Eu vou lá, eu compro aquele livro e já converso com a minha amiga sobre isso. Que show! É muito legal, né? A gente poder conversar também com as colegas sobre as histórias. Tipo, sabe o Diário de uma Princesa Desastrada? Então, uma das minhas amigas que me deu essa ideia de ler. E aí vocês vão trocando informação. Sim. Esse é o legal de ver a juventude que ainda gosta de ler, né? Porque cada vez menos, quantos coleguinhas que a gente vê, mas eu não gosto de ler, ou os amigos reclamando que os filhos não gostam de ler. Então é legal a gente ver que, que ainda gostam, alguns pelo menos. Sim, a gente precisa fazer várias coisas, né? E uma delas é estar sempre aí com os livros. E tu já sabe qual é o teu próximo livro? Aí o próximo livro seria o Percy Jackson 4. Ela gosta de ler toda a sequência, então. Ela tem esse probleminha. Ela começa ela quer ler a coleção inteira até o final. Porque, de repente, tu tá no livro, aí você entende, de repente tá aquela coisinha, sabe? Que você tá no final, tá aí, tal. Aí eles pulam, aí acontece tal coisa, e daí... E depois eles estão no abismo... E depois, 3 pontinhos. Vá para o próximo livro e acho que aconteceu. Não dá uma raiva, eu tenho que ler o próximo livro. Não dá pra ficar esperando tanto tempo. Senão eu vou ficar impaciente. Ela é bem o estilo da devoradora de livros. Porque quando começa um livro e não consegue parar, é exatamente o que acontece. Eu já tenho isso e ela também tem. E ela tem o hábito de ler todos os dias? Praticamente todos os dias. Lê à noite? Nas horas vagas, a gente tá sem celular, tá sem televisão, o livro sempre tá à mão. Ótimo. Na mochila ela tem um livro. Ajuda muito, né, mãe? Meia-noite tô dormindo. Não, isso aí. Meia-noite nas férias. Mas na mochila do livro, eu sempre tento que ela tenha na mochila da escola, que ela tenha um livro, né, para que ela terminou de fazer o material, né, filha? Tem um livro à mão. Nas férias, à meia-noite, eu vou dormir a 1h da manhã, as férias. Mas férias, o bom é isso, né? A gente sair da rotina. Isso que é legal nas férias. Lê praticamente todos os dias. Isso aí que é bom, né? Criar esse hábito, né? É bacana, assim, a gente fica muito feliz, sabe? Que vocês gostem de ir na livraria, vocês, assim, eu digo, desde as crianças. E os vendedores também te dão dicas boas lá? Como é que é? Sim. Eu acho que eu já vou lá na Vanguarda, tipo, desde que eu tinha, 1 ano de idade. E aí já te conhecem. Sim. Conhece? Já é celebridade na loja. Sou conhecida. Que legal. E o pior não, o mais engraçado é que eles, às vezes, chegam uma coleção e eles lembram, eu acho que a Evelyn vai gostar. Aí eles mandam mensagem, olha, chegou uma coleção nova, é tal, dá uma olhadinha na sinopse.
Aí eles mandam no WhatsApp. Aconteceu várias vezes isso já. E a gente, com essas mensagens, a gente acabou Acaba se estimulando mais também. A tecnologia ajuda nisso. Ok, eu acho que então agora, se ela já está escolhendo desse jeito, eu acho que nesse cadastro os vendedores vão ter que começar a passar para ela também, Daniela. O que tu acha aí? Tu autoriza? Eu acho. Eu tenho um WhatsApp. Se Olha aí, ó, viu? quiser meu número, você me pedir. Eu quero. Eu que vou querer teu número, com certeza. E aí a gente vai te mandar direto essas novidades aí, vai ser muito legal. Muito show. Então, gente, a gente queria contar um pouquinho disso, né? Do quanto é tão importante, né? Daniela, tu citou também quantos pais aí que não conseguem fazer com que os livros leiam, né? A gente percebe que com a Evelyn tem que pedir para ela parar de ler, né? Tem. Então, é a parte boa, assim. Pode pegar a balinha, pode pegar, que essa balinha é tua, as duas, pode pegar. E é a parte boa, assim, né? Desse aprendizado, toda essa trajetória. E é bacana e a gente consegue perceber, né? Eu acho que está aqui um exemplo, assim, do quanto ler diariamente, ter isso próximo, ter os livros próximos, faz essa diferença. E a questão da escolha, né? Tanto que eu percebo, assim, eu acho que as crianças que têm um hábito, elas vão na livraria, elas se posicionam como a Evelyn, assim, sabe? Elas sabem o que elas gostam e elas sabem o que elas não gostam. É que às vezes elas olham o que tem lá e não dá o ânimo, né? Mas o bom da livraria da Vanguarda é que eles podem circular, eles podem pegar, tem eles essa podem liberdade, olhar. Né? Sim. E aí de lá, e a variedade também, né? E a variedade, que é muito grande. É muito grande. Às vezes eu tô lá, né? Eu olho até para os livrinhos de criança, sabe? Eu vou lá, eu sento ali, fico olhando só pra rir do livro. Ah, é uma delícia ler história infantil, né? Não, eu leio pra rir do livro mesmo. Aí tu te diverte. E lembrar como há uns anos atrás ela dizia, isso vai ser muito difícil para aprender, né? Parece minha prima. É, a priminha agora tá aprendendo a ler. Ela recém fez 6 anos, tá aprendendo a ler. Ela rouba meus livros, eu vou lá e jogo pra ela. Eu tô aqui, tem um livro. Ela Olha tá aí, ó, começando a desapegando. repassar pra Isso priminha. aí. Tem que se desapegar. Recentemente, tipo, na penúltima vez que a minha mãe e a gente foi lá, né? Minha mãe levou um livro de um pinguim. Daí minha mãe foi bem tipo, não, mas você tem que ler, porque se você não ler, você não vai aprender. Tá, daí ela foi lá e leu e depois... E eu acho que a Larissa, então, acertou aí, Larissa. Traz o presente para ela aí. Já vamos entregar o presente, que a gente trouxe um presente. Ainda bem que a gente escolheu trazer um presente. Vamos ver se ela vai gostar aí desse livro que está aí junto com essa sacola, né? Ai, que legal! Como é que é o título desse? As Extraordinárias Desaventuras de Lotta. Aham. Esse tem livro 1 e 2, né? Então é isso, gente. Cheio de balinha. Cheio de balinha. Muito obrigado. Merece. Ai, que legal. Então, Evelyn, que tu siga aí divulgando as tuas leituras para teus colegas, sabe? Isso realmente é muito bacana, tá? Parabéns aí por tu teres essa dedicação, escutar o que os teus pais te passaram, né? Os pais ficam tão felizes quando eles ensinam alguma coisa e as crianças seguem. É muito importante pra gente isso, né? Para os pais. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, contando um pouquinho da tua história, do que tu gosta e da livraria. Daniela, um prazer. E obrigada pelo convite. Para nós é sempre um Sabia prazer. que eu aprendi a ler com 4 anos? Olha só. Isso aí, o teu pai e a tua mãe te ajudaram bastante nisso, né? Coisa boa. Minha mãe me forçava a ler livro, depois aí eu aprendi em 1 ano e depois eu ficava me achando na escola. Sabia que eu sei ler? Porque ninguém sabia, eu sabia, eu ficava me achando lá. Coisa O boa, orgulho né? da mamãe e do papai. Então, Obrigado, tá. pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. E agora a gente vai conversar com 2 pessoas que participaram muito da nossa trajetória, os nossos fornecedores. A gente vai conversar com o Marcelo Levi e com o Roberto Novaes. Isso. Então, até daqui a pouquinho. E
agora, para a gente encerrar o episódio 17, esse episódio tão especial dos 25 anos da livraria, a gente está recebendo duas pessoas muito queridas que nos acompanham desde o início, dois profissionais do livro, atuantes aí no mercado nacional. Aí, Roberto Novaes, que atua 32 anos na área gerencial e comercial da Catavento, distribuidora de livros de São Paulo, e Marcelo Levi, que há 39 anos está no mercado livreiro, já atuou como tradutor, foi gerente de cursos e livraria na editora e livraria Brasiliense, que não existe mais, atuou na Companhia das Letras por quase 20 anos, então foi nesse período aí que eu conheci também o Marcelo, inicialmente como gerente de marketing, depois como diretor comercial. E em 2017, ao lado de outros 5 profissionais, fundou a editora Todavia. Sejam muito bem-vindos. Então, eu gostaria que o Marcelo começasse falando um pouquinho para a gente. Como é que tu percebe a vanguarda nesse tempo todo aí, Marcelo? Tu nos acompanhou desde o início. E para a gente, a dificuldade é assim que a gente não está nesse eixo Rio-São Paulo, né? Vocês estão lá onde tudo acontece. Para a gente que está aqui no Sul, então a importância da gente ter esse contato com vocês e essa atualização. Boa noite, Beth, boa noite, Roberto, Larissa. Eu estou muito honrado com essa oportunidade de trocar uma ideia com vocês e falar da vanguarda. Eu tenho uma memória muito fraca, mas tem uma coisa que eu lembro, que é a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que recebi a visita de vocês, Beth, você e Gelson, numa Bienal do Livro, Sim, em São Paulo. E quando soube, né, que vocês, eu não os conhecia, era a minha primeira Bienal como diretor comercial, e alguém bateu ali a porta, isso faz tempo, mas alguém bateu a porta, olha, tem um pessoal de Pelotas aí. Eu falei, Pelotas? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho sangue gaúcho, né? Eu falei, para tudo, vamos receber esse povo. Né? E aí eram os primeiros passos, praticamente, quer dizer, já existia a vanguarda, mas eram os primeiros passos. E também, para mim, eram um pouco os primeiros passos, né, como diretor comercial da companhia. Então, o que eu posso dizer é que a gente caminhou junto, a gente cresceu junto. Né? E lembro agora, né, e olhando agora lá para trás, e discussão de desconto, mas essa era a última coisa, que era falar de livros. Né? A paixão nossa compartilhada é falar de livros. E agora, tá tudo bem? O tempo passa, a vanguarda passa por um monte de coisas, cresce, evolui, e você está aqui sendo âncora de um programa. Então, o que eu quero dizer no final é que a vanguarda daquela pequena livraria lá no começo virou outra coisa, e muito mais profissionalizada, muito mais atenta às ferramentas que estão presentes. Então, uma super alegria estar aqui falando com vocês. Maravilha. Me estendi, desculpa. Não, fica tranquilo. Não, passa um filme na cabeça. Agora tu estava falando, sabe o que eu me lembrei antes? Quando a gente abriu a livraria de Rio Grande, a gente tinha foto da... A gente foi te visitar e a gente tinha foto da livraria e a foto, as estantes tudo vazia. A gente foi lá pedir ajuda, né? Qual é a consignação? E aí tu disse, vocês podem pedir o que vocês quiserem que a gente vai estar apoiando. E então, esse suporte, sabe, é fenomenal, assim, muito, muito bacana. Roberto, que prazer. É um prazer estar novamente aí com vocês, né? A gente já tem uma trajetória aí larga de vida, né? Mas aquilo, né? Também nós conhecemos em Bienal, e deve ter sido assim lá no final dos anos
90, começo de 2000, né? Que para mim foi mais fácil, né? Que vocês vinham com o pessoal do Sul. Eu conheci primeiro o Gelson, né? Então, tinha uma turma do Sul que vinha em peso naquela época para cá, o pessoal, o seu Isatir, vinha o pessoal lá da livraria do Advogado. E então eu conheci o Gelson assim, junto com outros amigos. E naquela época, nós tínhamos, né? A Catavento aqui tinha uma parte jurídica forte, né? E também a parte do autoajuda e do... Cultrix Pensamento da e Cultrix Malheiros. Pensamento, que a gente tinha uma exclusividade deles, então isso sempre estreitava mais com os livreiros naquele momento, né? Mas, no primeiro momento foi isso, foi Gelson, e no segundo momento foi você. O Gelson ficava ali na parte do comercial, né, no começo, e na sequência entra você, Beth, em cena, que cuidava também da parte da TI, que eu me lembro, e você vinha aqui, quando começou a vir na Catavento, você também entrava aqui no nosso depósito e ficava garimpando, né? Verdade. Meu Deus, primeira vez que eu entrei na Catavento, assim, era uma coisa louca. Eu disse, meu Deus, como é que eles se acham? Era muito livro. Eu não sei, faz muito tempo que eu não vou estar... Agora eu vou para São Paulo, eu vou visitar vocês agora, em breve. Mas, assim, ó, era uma coisa louca o estoque de vocês. Eu não sei como é que se achavam naquilo. Aí eu me lembro que vocês tinham uma particularidade. Vocês primeiro emitiam as notas e depois vocês recolhiam os livros. Era isso, né? Na verdade, não, né? A gente, naquela época, a gente tinha um sistema, né, era bem diferente, era o IBM carroção, né? Sim. E a gente não tinha endereçamento também, que aqui é um grande labirinto, né? Porque a gente está aqui no centro da cidade, a gente continua o labirinto. Ficou sufocado e foi tendo que se arrastar na medida do possível. Então, hoje aqui na Catavento, graças a Deus, tá tudo endereçado, então facilitou em 8 setores que a gente está aqui, facilitou muito hoje a pegar o livro, sim, a guarda e a retirada do livro. Mas na sua época, o que a gente fazia, a gente tinha as editoras por seção, né? E aquilo era guardado em ordem alfabética, então saiu um relatório onde a pessoa, o separador, ia lá para aquele local e tinha que seguir... Tinha que catar o livro para poder mandar. Gente, era uma coisa louca. Mandar. É verdade. Aí tinha essa primeira separação, aí entrava, passava para frente, né, onde que o pessoal da expedição fazia uma conferia novamente, e aí sim, a gente emitia a nota, porque a gente não emitia a nota antes de estar com o produto, né? Sim. Porque aí ia ser uma loucura, né? Total. Roberto. Mas mudou radicalmente. Vocês estiveram comigo, acho que a última vez que vocês estiveram aqui foi agora na última Copa, né? O Gelson, do mundo, que eu me lembro, né? Que vocês estiveram aqui. E aquela coisa, com vocês, né? Eu já estive com vocês aí algumas vezes, né? Eu acredito que a livraria lá de Rio Grande, vocês abriram em 2009, eu fui conhecer ela em 2010, 2011, e tinha toda aquela expectativa da abertura do porto lá em Rio Grande. Exatamente. E a livraria, quando eu fui conhecer, a livraria foi uma surpresa grata, né? Que vocês fizeram um projeto com uma arquiteta, que ela foi muito bem... arquiteto, nosso arquiteto é o Rudelger. Tá, e ele foi muito bem sucedido ali no projeto, né? Então ficou uma livraria realmente diferenciada, né? E vocês fizeram uma aposta num lugar que tinha uma interrogação, né? Então eu acredito que vocês são grandes guerreiros, não só, né? Tipo, desde da época que vocês tinham o ponto universitário, tinha uma lojinha menor. Eu lembro disso, das feiras, né, que vocês faziam. Eu vi até que o Jairo participou da programação, eu lembro bem dele. E eu acho que hoje o fiel escudeiro aí tá o Laerto, né, de vocês. Ele que sofre na mão de todo mundo aí. A gente ajuda e atrapalha um pouco ao mesmo tempo.
Mas, Roberto, Não, mas... me conta assim, Roberto, tu falou ali dos pedidos, e como é que era essa fase aí de receber os pedidos via caneta, via fax? Como é que era? Isso daí, meu cara, a gente tinha um sistema aqui que era um IBM, que era tudo com cartão, né? Então, isso daqui, esses pedidos realmente vinham por fax. A gente tinha umas fichinhas que cada livro tinha seis números de um dígito, tá ok? Então, cada produto contava com essa característica. E o vendedor, na hora que recebia, vou pegar um exemplo de um livro que eu lembro, Curso de Direito Constitucional Positivo. O número dele era 504.750, dígito 5, por exemplo. E a pessoa tinha que escrever esse número, aí subia aqui para o pessoal do TI, e o pessoal do TI ia lá e digitava as quantidades e o código do livro. Então era realmente uma loucura isso daí, naquela Eu acho que todos nós somos guerreiros, né? Todos nós que trabalhamos nessa cadeia do livro somos grandes guerreiros aí, porque a gente está sempre numa busca, acreditando. Eu acho que a gente tem como missão aí fazer a vida das pessoas mais fáceis, né? Até em relação a isso tudo. E o Marcelo também sempre nos acompanhou e a gente fazia muita troca, assim, porque a gente brigava por desconto e aí ele me dizia, se tu crescer tanto em faturamento, aí a gente tinha que inovar, né? Então, quando a gente estava falando, a gente consegue perceber que a gente tem dois pilares muito fortes, né? De organização e inovação da livraria, né? Nesse período todo, eu acho que isso tudo contribuiu com a nossa trajetória, mas ao mesmo tempo vocês faziam com que a gente criasse e inovasse. Né? Quando o Marcelo me dizia, se tu crescer tanto em faturamento, tu vai crescer mais 2% de desconto. Porque livro, a gente trabalha com uma margem aí. Então, não tem muito o que inventar. O Gelson sempre foi muito criterioso nessa questão, sabe? Até da gente poder manter e ser viável, literalmente. Marcelo, não sei se tu te lembra dessas nossas criações aí de bolsa ecológica para os clientes. Como é que era isso para ti? Não lembro muito bem. Primeiro, essa questão dos descontos que você mencionou, isso talvez é tão antigo quanto o próprio comércio, seja ele de qual for, de qual segmento for. É sempre uma luta, né, saudável, boa parte das vezes. Em alguns casos, ela não é saudável, ela é abusiva, mas eu acho que na nossa história, especialmente, e também no livro como um todo, é uma história, as relações são muito, muito saudáveis. E eu estou dizendo isso porque hoje conversava com uma livreira que também está dando seus primeiros passos, e já percebendo essa dificuldade, já pegando a manha e a malandragem de falar, poxa, vamos tentar um desconto melhor, enfim, e perdendo a timidez aí para isso. E acho que sou de uma escola mais antiga, de que sim, deve-se lutar sempre por uma condição comercial melhor, especialmente vocês, tanto o distribuidor, quanto o livreiro, quanto a editora, com o papeleiro, com isso, com aquilo. A gente só não negocia com o autor, que ele já... Enfim, Sim. Esse precisa ser preservado. Não, com certeza. Mas, e com relação a essas ações de sacolas, de espaço, totem, expositor, enfim, são editora do mês. Exato, a editora do mês. E sabe, promoções pontuais, essas ferramentas de varejo, lembro bem de vocês descobrindo isso, né? Descobrindo e lutando por um apoio da editora, ou das editoras, eu tenho certeza que não era só com a minha, né? E isso é a expressão aí do amadurecimento da livraria, né, da vanguarda. Mas isso também está muito claro, né?
vontade de colocar expositor desse livro ou dessa coleção de livros, e o incentivo para que vocês chamem as pessoas para dentro, incentivo para que visite escola, para que faça parcerias com escolas. Eu sou um militante da livraria, né? E também da distribuidora, né? Acho que sem livraria na paisagem não tem livro, né? Ele vai cedo ou Faz tarde. parte da cadeia, né? Não, e Pra incentiva leigo, muito, isso é né? central, né? É central. Quer dizer, o livro está na paisagem, você caminhando pela calçada e encontrar, entendeu? Uma lavanderia, uma barbearia e uma livraria, entendeu? E eu acho que tem que ser isso, uma farmácia, né? E tem que estar o livro na paisagem da cidade. É isso que eu acho, né? E vocês sacaram isso desde cedo, tanto é que tem as livrarias. Não, a gente gosta muito. Então, assim, é super bacana, né? O Marcelo também aí passou por uma experiência com um mega lançamento, Torto Arado, da editora, né? E eu acho que esse gancho, assim, né, de quanto isso tá, e é bacana, assim, essas histórias que eu falo, porque as pessoas vêm na loja e um livro do nada começa a vender, e onde é que tá a pilha, e tem aquelas faltas, e aí o compra da editora, o compra do distribuidor, né, para quem é um pouco leigo, assim, que está nos assistindo, nos escutando, então o distribuidor, ele concentra várias editoras, né, sejam editoras menores, de várias editoras, né? Então, tem um papel muito importante para a gente, principalmente eu acho que para todos, né? Porque muitas vezes a gente tem uma relação direta com uma editora, através de um processo de consignação, de novidades, mas tem todos aqueles livros pontuais aí que os clientes vêm buscar e que fazem tanta diferença da gente poder atender com qualidade isso tudo. E mais rápido também, né? Né, Roberto? Sim, a gente já passou por vários processos, né? Eu acho que você e Gelson, né, mesmo aqui com a gente tentou concentrar, né? Tentou não, faz, inclusive, isso, né? Vem as remessas de outras editoras para cá, para a gente concentrar e conseguir fazer uma remessa, minimizar os custos, né? Que isso, custo para nós, o nosso mercado não dá muita margem para extravagância, né? Quer dizer, não dá margem para extravagância realmente. E o que acontece? Daquela época para hoje, sim, a Catavento ela abriu um leque diverso. Hoje aqui a gente conta com basicamente mais de, se aproxima de 900 selos editoriais. Tem aqui dentro, tem editora tipo Todavia, né, que tem um peso maior, e tem editora menor, que tipo Bolsa Amarela, que tem os livros muito específicos, mas também que são importantes aí para o mercado. Então hoje a gente tenta diversificar para literalmente atender os livreiros, né, atender vocês, porque aquilo que eu falo, vocês têm toda uma dedicação aí de balcão, do atendimento, né, dos seus clientes, e criar um corpo gigante para ficar cuidando aí de muitas editoras, eu acho que não vale o peso e não vale a pena, entendeu? Para conseguir, de repente, uma margem pequena ou alguma margem... Até pelo alto custo dos fretes, melhor, né? Entendeu? Isso. Então assim, eu vejo que sempre os livreiros, né, eles pegam e elegem determinadas editoras, que são as de maior peso, né, para tentar fazer a comercialização direta, e fica uma gama de várias editoras importantes que eu acho que fica muito difícil para a livraria dar conta, tipo essas livrarias de um porte... Vocês já têm um porte mais estruturado, têm um conhecimento, têm uma apuração, uma curadoria aí de acervo mais definida, mas de repente aquilo que o Marcelo falou agora há pouco, uma livreira nova, ela vai cair num mundo aí que é bem complexo, né? Bem diverso também. Sim. Então, basicamente, né, eu vejo dessa forma, né? Muito bem, gente. Eu realmente um vivo aí para a vanguarda. Continuem inovando.
e com um pé, o olho no futuro e também na mochila toda a experiência sendo usada, né, para andar para frente. É isso aí, gente. Tá ótimo. Muito obrigada aí pela participação. Vamos esperar vocês aqui. É isso aí. Ah, sim, vai ser um prazer, né? Tipo, eu sempre gosto de ir para o sul na época da feira de Porto Alegre, entendeu? Aproveitar para visitar os amigos. Dos últimos 2 anos eu não fui, mas esse ano já vou deixar na programação aí. E aproveito para parabenizar aí por esse longo caminho aí que vocês têm, sempre de uma forma muito precisa, muito correta, muito legal. Então, além de profissionais do livro, a gente tem aí todo um carinho, toda uma amizade, né? Foi conquistada aí por esses anos aí de trocas que a gente tem. Então, pode ter certeza que todos vocês aí são muito queridos da gente aqui, tá? Muito obrigada. Tanto isso é verdade que a gente, da Todavia, tem uma linha só de autores gaúchos. Ah, que maravilha. É verdade. É verdade. Valeu. Então tá, Abraço, gente. Zé, Brigadão. Tá Obrigado, bem. Marcelo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. E aqui contamos um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, de algumas pessoas que representam outras tantas que fizeram parte e ainda fazem parte da Livraria Vanguarda. Um prazer enorme a gente poder compartilhar, a gente poder também se nutrir de todas essas lembranças, né? De todos essas contações e tudo isso que a gente pôde hoje reviver aqui. Então, fica aí o nosso muito obrigado a todos que estão conosco, a todos que passaram pela nossa trajetória e que ainda vão seguir aí. Venham nos visitar, 25 anos da Livraria Vanguarda. Então, quero agradecer a todos que passaram por aqui. Teve autores, teve colaboradores, teve quem criou a marca, teve os distribuidores, teve as editoras. Então, agradecer a todos, porque junto com eles vão contar essas histórias de 25 anos da Vanguarda. E aos nossos patrocinadores também. Obrigado. Parque Una, Idealiza Cidades, Secopel e Chat Labs. Muito obrigada.